Existe uma nova obsessão no mundo da longevidade, o NAD+. Se você acompanha saúde, performance ou biohacking, provavelmente já ouviu falar. Talvez você já tenha visto promessas de mais energia, mais foco, mais clareza mental, mais longevidade. Talvez você já tenha visto clínicas oferecendo soroterapia com NAD+. Talvez você já tenha visto suplementos com NMN ou nicotinamida ribosídeo. Talvez você já tenha pensado, isso faz sentido. Se o NAD+ está ligado à energia, então aumentar o NAD+ deve melhorar a energia. Mas aqui é que está o problema. Essa lógica está incompleta. E quando a lógica está incompleta, as intervenções falham. E é exatamente isso que está acontecendo com o NAD+. A maioria das pessoas está tentando aumentar o NAD+, enquanto o corpo está destruindo o NAD+, todos os dias. E isso muda completamente a abordagem. Porque nesse cenário, você pode suplementar, você pode fazer a sonoterapia, você pode usar o NMN. Mesmo assim, sua energia vai continuar baixa. Seu foco continua piorando, seu raciocínio continua lento. E você continua com a sensação de esgotamento. Eu vejo isso com uma frequência no consultório. Pessoas que já tentaram vitaminas, adaptógenos, peptídeos, suplementos, soroterapia, mas continuam cansadas. E quando nós começamos a analisar profundamente, existe um padrão, uma queda progressiva da energia celular, a disfunção mitocondrial, inflamação silenciosa e, principalmente, queda progressiva do NAD+. Mas aqui é que está o ponto mais importante. Não é apenas o NAD+ que está baixo, é que o NAD+ está sendo destruído. E enquanto isso não for corrigido, qualquer tentativa de aumentar o NAD+ será limitada. Eu sou o Dr. César aqui, um médico especialista em medicina de performance e longevidade. E nessa aula a gente vai aprofundar a ciência do NAD+. Vamos entender o que é NAD+, por que ele cai, o papel da enzima CD38, por que a suplementação isolada pode falhar, quais são os nutracêuticos com evidência, quais são as estratégias fisiológicas e qual é a abordagem realmente eficaz. É uma aula longa, profunda, mas é extremamente importante, porque entender o NAD+, é entender a energia celular. E entender a energia celular é entender envelhecimento. Existe uma sensação muito comum hoje, uma sensação de cansaço constante. Não necessariamente um cansaço físico, mas um cansaço mental, lentidão cognitiva, uma dificuldade de concentração, uma sensação de que o cérebro não está funcionando como antes. E muitas pessoas descrevem isso de forma muito específica. Elas dizem: eu não estou exatamente cansado, mas eu não tenho a mesma velocidade mental. Eu não tenho a mesma clareza, eu não tenho a mesma energia. Isso está acontecendo em pessoas jovens também, 30 anos, 35 anos, 40 anos. Executivos, profissionais altamente produtivos, pessoas que antes tinham alta performance e de repente essa performance começa a cair. E aqui entra um ponto importante. Isso não é apenas psicológico, isso é biológico, é metabólico, é celular. E isso está profundamente ligado ao NAD+. Para entender isso, nós precisamos entender o que é o NAD+. O NAD+ é uma coenzima. É uma palavra que pode parecer técnico, mas o conceito é simples. É uma molécula que participa diretamente da produção de energia. Sem o NAD+, a célula não consegue gerar o ATP. E ATP é energia. Ou seja, sem NAD+, não existe energia celular. Mas o NAD+, vai além.
ela participa do reparo do DNA, ela participa da função mitocondrial, ela participa do controle inflamatório, ela participa da longevidade celular. Isso coloca o NAD+, no centro da biologia do envelhecimento. Existe um fenômeno extremamente consistente na biologia do envelhecimento: a queda progressiva do NAD+. Isso está demonstrado em diversos estudos. Quando analisamos tecidos jovens, os níveis de NAD+, são elevados. Quando analisamos tecidos envelhecidos, os níveis de NAD+, estão reduzidos. E essa queda não é pequena. Em alguns tecidos, a redução pode chegar a 50%. Em outros, até mais. E essa queda tem consequências profundas: menor produção de energia, maior inflamação, maior dano celular, maior disfunção mitocondrial e maior risco metabólico. Ou seja, a queda do NAD+, não é apenas um marcador, ela é um mecanismo de envelhecimento. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos essa molécula. O NAD+, não é apenas energia, o NAD+, é longevidade. Quando essa informação começou a surgir, o raciocínio foi simples: se o NAD+, cai com a idade, então aumentar o NAD+, pode melhorar a longevidade. Isso faz sentido, mas tem um problema: esse raciocínio é incompleto, porque ele assume que o problema é apenas a queda do NAD+, mas a biologia é mais complexa que isso. O problema não é que o NAD+ cai, o problema é que o NAD+ está sendo destruído. Isso muda tudo, porque nesse cenário você pode suplementar o NAD+, mas se o corpo continuar destruindo ele, o efeito será muito limitado. E aqui entra uma das descobertas mais importantes da biologia da longevidade, a enzima CD38. A CD38 é uma enzima que consome o NAD+, ela aumenta com a idade. E não apenas com a idade, ela aumenta com inflamação, ela aumenta com obesidade, ela aumenta com resistência à insulina, ela aumenta com estresse, ela aumenta com privação do sono. Ou seja, ela aumenta exatamente com o estilo de vida moderno. Isso cria um cenário extremamente desfavorável, porque mesmo que você tente aumentar o NAD+, a CD38 está destruindo o NAD+, continuamente. É como tentar encher uma caixa d'água enquanto existe um vazamento. Você pode até aumentar a entrada, mas se o vazamento continuar, o nível não sobe. E tem outro ponto ainda mais importante: o papel da inflamação. Porque a inflamação é um dos principais estimuladores da CD38. E isso cria um ciclo. A inflamação aumenta a CD38. O CD38 destrói o NAD+, baixa o NAD+, piora a função mitocondrial. Piorar a função mitocondrial aumenta a inflamação. Então você entra num ciclo que se perpetua. E esse é o ciclo da fadiga moderna, é o ciclo do burnout metabólico, é o ciclo da queda de performance. Então vamos para o ponto mais importante. Se o problema não é apenas a falta do NAD+, qual a solução? E é isso que a gente vai aprofundar agora. Na próxima parte, vamos discutir NMN, NR, apigenina, quercetina, fisetina, resveratrol, estratégias fisiológicas e a abordagem combina mais eficazmente.
Agora que a gente já entendeu o problema, nós vamos entender o erro. E o erro é simples. A maioria das pessoas está tentando aumentar o NAD+, mas não está reduzindo o consumo de NAD+. Isso é como tentar encher uma piscina sem fechar o ralo. Você pode aumentar a entrada, mas o nível não vai subir. E isso explica porque muitas pessoas não respondem à suplementação. Elas estão tentando aumentar o NAD+, enquanto a CD38 continua elevada. Vamos falar dos precursores. Os principais são o NMN, a nicotinamida mononucleotídeo, e o NR, nicotinamida ribosídeo. Esses compostos funcionam como matéria-prima. Elas permitem que o organismo produza mais NAD+. E isso faz sentido, porque o NAD+, não é facilmente absorvido diretamente. O organismo prefere produzir NAD+, internamente, a partir desses precursores. Mas aqui tem uma limitação importante. Se a CD38 estiver elevada, os precursores funcionam pior, porque você pode produzir um NAD+, mas ele vai ser consumido rapidamente. E isso explica porque algumas pessoas não respondem. Vamos para a parte mais interessante, os inibidores de CD38. Existem alguns compostos com evidência crescente, entre eles a apigenina, a quercetina, a fisetina, a luteolina e especialmente a apigenina. A apigenina tem estudos mostrando inibição direta da CD38. Isso significa algo muito importante. Você reduz a destruição de NAD+, e isso potencializa qualquer estratégia. A apigenina é um flavonoide presente em alimentos como camomila, salsinha, aipo, mas em doses dietéticas. O efeito é pequeno, por isso a suplementação passa a ser interessante. A apigenina atua reduzindo a CD38, reduzindo a inflamação e melhorando a função mitocondrial, ou seja, ela atua exatamente no problema. A quercetina é outro composto interessante. Ela tem efeitos anti-inflamatórios, senolíticos, mitocondriais e também parece modular a CD38. Isso torna a quercetina uma excelente estratégia combinada. A fisetina é ainda mais interessante. Ela atua como senolítico, ou seja, remove células senescentes. E células senescentes aumentam o CD38. Então a fisetina atua de forma indireta, reduzindo o CD38 e preservando o NAD+. Existem ainda outros compostos importantes, como resveratrol, pizzeril-tib, curcumina, EGCG. Esses compostos atuam reduzindo a inflamação, aumentando as sirtuínas, melhorando a função mitocondrial e preservando o NAD+. Agora a gente chega numa parte extremamente importante, as estratégias fisiológicas. Porque muitas vezes as intervenções mais eficazes não são os suplementos, são as adaptações e alterações comportamentais.
O exercício físico aumenta a NAD+, especialmente o exercício aeróbio de zona 2. Esse tipo de exercício aumenta mitocôndrias, reduz a inflamação, aumenta a NAD+, e reduz o CD38. A exposição a frio também é extremamente interessante. Ela ativa a biogênese mitocondrial, termogênese, NAD+, reduz a inflamação. O jejum também aumenta a NAD+. Ele ativa sirtuínas, AMPK, mitocôndrias e reduz o CD38. Agora que a gente já entendeu a biologia, vamos montar uma estratégia real. Porque o erro da suplementação isolada é simples, ela atua apenas em uma variável. Mas a biologia é multifatorial e isso exige uma abordagem combinada. A estratégia mais eficaz envolveria aumentar NAD+, reduzir o CD38, reduzir a inflamação e melhorar a função mitocondrial. E isso exige múltiplas intervenções. A combinação clássica envolveria NMN ou NR, apigenina, resveratrol, fisetina em ciclos, e essa combinação atua em múltiplos mecanismos. Aumenta o NAD+, reduz CD38, ativa as sirtuínas, melhora a mitocôndria e isso gera uma resposta muito mais robusta. Tem outro ponto ainda relevante e frequentemente negligenciado. A metilação, quando você usa o NMN ou o NR, aumenta o consumo do grupo metil. Isso pode gerar fadiga de rebote. Isso é um erro muito comum. Pessoas começam a usar o NMN, sentem uma melhora inicial, depois sentem pior. Isso pode estar relacionado à metilação. Por isso, o uso do TMG, a trimetilglicina, pode ser muito interessante. Ele ajuda a sustentar a metilação e reduzir a fadiga rebote. Uma estratégia clínica completa pode envolver NMN ou NR, apigenina, resveratrol, TMG, fisetina em ciclos. Essa abordagem atua em múltiplos níveis e tende a ser a mais eficaz. Mas tem algo ainda mais importante que os suplementos: as estratégias não suplementares, porque sem elas a suplementação vai perder a eficácia. Entre elas estão o exercício aeróbico, o jejum leve, o controle inflamatório, o sono adequado. Essas estratégias potencializam qualquer protocolo. O erro mais comum é buscar uma solução isolada, um suplemento, uma cápsula, uma intervenção. Mas a biologia não funciona assim. A biologia é integrada e a abordagem também deve ser. Existem perfis que tendem a se beneficiar mais dessas estratégias. Pessoas com fadiga mental, executivos com alto estresse, pessoas com inflamação silenciosa, pessoas com queda cognitiva, pessoas com baixa energia.
Mas também vão ter as pessoas que vão responder menos. Pessoas com inflamação elevada, pessoas com resistência à insulina, pessoas com sono ruim, pessoas com obesidade visceral. Nesses casos, primeiro é necessário corrigir o terreno. O NAD+ não é apenas uma molécula, ele representa uma mudança de paradigma, uma mudança de foco de doença para energia celular. Isso está no centro da medicina de longevidade. Se você sente queda de energia, brain fog, cansaço mental, crash das 16 horas, talvez o problema não seja a falta de motivação, talvez seja a biologia, talvez seja o NAD+. Agora que você entende algo importante, o problema não é apenas aumentar o NAD+, o problema é preservar o NAD+. Muda tudo. Energia celular é performance, é saúde, é longevidade. E isso começa no NAD+.